Há muito tempo rodam vídeos na internet de crianças falando coisas estranhas pros pais, como se não fossem daqui, ou como se não reconhecessem o próprio nome. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Vocês sentiram falta da área no último vídeo, mas a verdade é que o vídeo todo que eu gravei, ela tava sentada no meu colo. Agora ela tá aqui de novo, o Frodo também tá aqui, só que ele não gosta muito de ficar na prateleira, então ele fica nos arredores. Agora os dois estão vindo toda vez que eu vou gravar, porque antes era só a área e o Frodo ficava dormindo em outro canto. Agora ele tá vindo participar aqui com a gente. Mas enfim, hoje eu quis trazer pra vocês 3 casos que eu particularmente acho bem bizarros, envolvendo crianças que lembram supostamente de uma vida passada. Então, sem mais enrolação, bora pra história. O James sempre foi uma criança muito feliz e divertida, e ele tinha o costume de prestar bastante atenção nas coisas que os pais dele faziam pra aprender coisas novas. Pros pais, ele era considerado uma criança fácil. Ele não dava muito trabalho, ele era muito bem educado, e tinha algo que todos os membros da família gostavam muito, que era nadar, água no geral. Então eles gostavam muito de ir pra praia, entrar no mar, e por conta disso eles também tinham uma piscina em casa. Só que o James sempre teve muito medo. Mesmo quando ele entrava na piscina, ele não saía da área da escadinha, ele só ficava no raso. E de vez em quando, a mãe dele tentava pegar ele no colo e levar um pouco mais pro fundo, pra ver se ele se acostumava e também pra ensinar ele a nadar. Só que o James entrava em pânico toda vez que a mãe dele fazia isso. Ele quase enforcava ela e quase implorava pra ela voltar com ele pro raso. Ele tinha quase que uma crise de pânico. Quando ele tinha 3 ou 4 anos de idade, ele começou a andar de bicicleta. Um dia, enquanto a irmã dele estava ajudando ele nesse processo, ele falou algo estranho. Ele falou que ele via a mãe deles andando de bicicleta naquela mesma rua. E ele até citou a forma que a bicicleta da mãe dele costumava ser. Era uma bicicleta azul. E aí a irmã do James perguntou pra ele aonde que ele tinha visto isso, se tinha sido alguma foto ou algo assim. Mas o James disse que não, que ele tinha simplesmente olhado pra baixo e visto através de uma janela. Quando a irmã foi perguntar pra mãe, ela se lembrou que quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, ela tinha mesmo uma bicicleta azul. Só que ela não se lembrava de ter mencionado isso pro James em qualquer momento, e ela também nem se lembrava de ter uma foto disso. Então a mãe do James foi perguntar pra ele como que ele observava ela. E aí ele ficou tipo, mãe, você não sabe que tem janelas no céu? Então desde pequeno, James já falava algumas coisas que não faziam tanto sentido pros pais dele. Mas com 4, 5 anos de idade, ele começou a ter pesadelos. Uma hora ele tava dormindo e de repente ele acordava desesperado e começava a correr pela casa. Parecia que ele estava em pânico, procurando alguma forma de sair, e ele não prestava atenção em mais nada. Ele não olhava para o rosto dos pais dele ou olhava para onde ele estava indo. Parecia que ele só estava preocupado em sair daquele lugar. É claro que os pais do James ficaram preocupados, mas não tinha muito o que fazer. Uma noite, quando eles precisaram sair de casa, eles deixaram o James com uma babá. E aí, quando eles voltaram, eles perceberam que a babá tinha pegado no sono e que o James estava acordado ainda, assistindo a última parte do filme Titanic. Os pais dele não ficaram nem um pouco felizes com aquilo, eles não achavam que era um filme para crianças assistirem. Só que a partir do dia seguinte, o James se tornou obcecado pelo Titanic. Ele fazia desenhos e desenhos do navio. Nas primeiras 2 semanas, ele tinha feito mais de 50 desenhos diferentes. Cada desenho representava uma parte do navio e alguns eram bem detalhados. Por exemplo, em um deles tinha cerca de 100 janelas desenhadas. Também tinham todos os níveis do navio no desenho. Em um outro rascunho, parecia que ele tinha cortado o navio no meio e estava mostrando cada um dos quartos. Então era bizarro, porque parecia que ele conhecia o navio, e era algo que você não conseguiria entender tão bem se você só tivesse assistido ao filme. E ele parecia muito abalado com as pessoas que morreram primeiro, de acordo com ele, as pessoas que estavam na sala da caldeira. Ele vivia falando que era culpa dele que eles tinham ficado presos. E tudo bem, vocês devem estar pensando, tá, o filme era muito popular na época, era uma criança, talvez ele só estava obcecado. Mas a questão é que ele ficou muito obcecado. Ele começou a falar de um tal acidente
acidente que não era pra ter acontecido, que tinham alguns erros, alguns atalhos que as pessoas fizeram, e que os homens que estavam na sala da caldeira não deveriam ter ficado presos. E ele chorava muito por conta disso. No ano seguinte, ele começou a falar dos erros que ele tinha cometido ao construir o navio. Por exemplo, ele disse que um erro foi usar ferro ao invés de aço. E ele repetiu esse comportamento junto com os pesadelos por cerca de 2 anos. Os pais, depois de tentarem levar ele para algum tipo de terapia e tentarem conversar com ele da melhor forma, quando eles viram que nada disso estava adiantando, eles decidiram fazer uma pesquisa mais profunda sobre o Titanic. E aí eles começaram a pensar que o James talvez pudesse ter sido um dos designers. Eles inclusive encontraram um homem que batia muito com as descrições que o James falava. O nome desse cara era Thomas Andrews. O Thomas era um arquiteto que tinha desenhado diversos navios para a White Star Line. E era um hábito dele ir em todas as viagens depois. Na noite em que o Titanic afundou, ele decidiu não entrar em um bote salva-vidas e acabou afundando junto com o navio. O bizarro é que o Thomas já tinha brigado com alguns fornecedores por não terem botes salva-vidas suficientes no Titanic. E ele também falava que eles estavam muito apressados em terminar o navio em determinada data. Por conta disso, a construção não estava sendo tão cuidadosa. E eles de fato usaram ferro ao invés de aço. Só que quando o ferro entra em contato com temperaturas muito negativas, como foi com o Titanic, ele começa a ficar meio frágil, e isso ajudou com que ele partisse ao meio. Depois que os pais do James descobriram essa história, por coincidência tinha uma exposição do Titanic que estava passando por Chicago, a cidade onde eles moravam. Como o James era tão obcecado com essa história, eles decidiram levar ele, até porque essa exposição tem diversas peças reais do Titanic. O James foi, mas depois de visitar a exposição, as coisas pioraram. Na noite seguinte, apesar dele já sofrer com diversos pesadelos, aquele dia foi pior. Ele estava dormindo enquanto a mãe estava na sala assistindo TV, e de repente ela ouviu um barulho bem alto vindo do quarto dele. E depois, vários barulhos se seguiram, parecia que alguém estava batendo nas paredes. Ela foi correndo até o quarto do James ver o que estava acontecendo, e quando ela abriu a porta, ela se deparou com ele em pé em cima da cama. Ele estava olhando para o chão, desesperado, e estava quase convulsionando de tanto que ele tremia. Depois, ele gritou e, de acordo com a mãe dele, tinha um terror gigantesco na voz dele. Ele disse: "Ela tá afundando." E aquela voz não parecia de uma criança, mas sim de um homem. Então, talvez, naquele sonho, o James tenha revivido aquele momento em que ele estava preso no Titanic. Depois daquela noite, ele foi falando menos do navio. Era a cada 1 semana, depois 2 semanas, depois ele lembrava 1 vez por mês, até que finalmente parou. De acordo com os pais dele, eles acreditam que depois do James ter aquela experiência do navio afundando, aquilo finalmente parou. Agora, com 19 anos, o James continua tendo um interesse muito grande por design. A segunda história é de um garoto chamado Cade. O Cade, quando nasceu, foi uma grande surpresa para os pais dele. Afinal, a mãe, a princípio, não poderia ter filhos. Mas desde bebê ele era um pouco diferente. Ele não era uma criança risonha, brincalhona, nem nada. Ele parecia muito sério. Ele só ficava observando o que estava acontecendo nos arredores. E ele também não era muito de brincar. Tudo que o Cade aprendia, ele aprendia muito rápido. A engatinhar, a falar, a andar. Ele fazia tudo desde muito criança. Ele parecia até um adulto, porque quando ele falava, ele tinha umas conversas bem adultas, no sentido de conseguir manter uma conversa com um adulto sem problemas. Quando ele tinha mais ou menos 3 anos de idade, ele começou a falar sobre morte. Ele disse que ele se lembrava de ter morrido. No meio da noite, ele acordava gritando e chorando. E ele falava sobre ter trabalhado em um prédio alto. Ele disse pra mãe que tinha vista da Estátua da Liberdade de dentro do escritório dele, e que ele também estava caindo junto com o prédio. Essa história parece familiar, né? Primeiro que a família do Cade nem morava em Nova York. Os pais nunca tinham nem mencionado para ele sobre o atentado às Torres Gêmeas. E ele também não poderia ter aprendido sobre isso na escola, afinal ele nem frequentava uma ainda. Só que os pais do Cade eram mais abertos a essas experiências. Em um primeiro momento, eles imaginavam que ele só tinha uma imaginação muito vívida, mas logo Cade também se tornou
tornou obcecado por aviões. Primeiro, ele ficava com medo deles, como se eles fossem monstros. Ele não tinha medo deles no ar, mas sim para onde eles estavam indo. E esse medo era tão surreal que era muito difícil levar o Cade de carro para uma parte da cidade onde tinha rotas de aviões. Ele ficava desesperado. Ele nem queria sair de dentro do carro, com tanto medo. E as coisas foram escalando. Quando ele tinha 7 anos, ele começou a falar que ele tinha medo de prédios altos. E aí, quando a mãe dele foi questionar mais a fundo por que ele tinha todos esses medos, ele simplesmente disse que estava em um prédio alto quando esse prédio foi atingido por alguma coisa e explodiu. Aquela coisa ficou presa no prédio e depois ele caiu. Ele também mencionou que ainda estava vivo enquanto estava caindo. Depois, os destroços o atingiram, mas ele não sentiu nada porque ele morreu. Ele também começou a pedir pra mãe pra mudar o nome dele, porque ele não gostava de Cade. Aquele não era o nome dele. Todas as histórias que eu tô mencionando aqui pra vocês nesse vídeo são de um programa de pais que vão falar sobre crianças que supostamente tiveram experiências com vidas passadas. E nesse episódio do caso do Cade, a mãe dele disse que descobriu quem era ele na vida passada e que teria morrido no atentado das Torres Gêmeas, mas ela quis manter esse nome em segredo pela privacidade da família. Mas ela tinha um nome e decidiu postar a história online pra ver se alguém sabia de alguma coisa. E aí uma outra mãe enviou um link pra ela falando desse homem que trabalhava nas Torres Gêmeas. Ele teria morrido no atentado e a vida dele era muito parecida com as coisas que o Cade descrevia. E aí eles pesquisaram o obituário desse cara, as fotos dele, mas de acordo com ela, ela nunca pensou em entrar em contato com a família dele e falar sobre o que estava acontecendo. Ela disse que não queria interromper o processo de luto deles. Essa decisão da família gerou algumas controvérsias entre os espectadores. E eu quero saber a opinião de vocês nessa. Se coloquem na situação de uma família em que tem uma criança se lembrando de uma suposta vida passada que bate exatamente com um outro membro de uma família que tá em luto pela morte dele no atentado. Vocês falariam com essa família sobre isso? Eu fico pensando que pode ter desdobramentos tanto bons quanto ruins. Talvez você possa dar um alívio pra essa família, mas ao mesmo tempo eles podem achar que você é louca e também talvez eles queiram uma aproximação com a criança e talvez não tenha muita coisa a ver, não sei. Contem pra mim o que vocês acham. E a história do Cade se torna até um pouquinho triste, porque ele tem muita dificuldade em fazer amizade com outras crianças. Toda vez que ele conta essas histórias, as crianças ficam com medo, ou então zombam da cara dele, falam que ele é um grande mentiroso. E os professores também não gostam muito dele na escola, acham que ele tá tentando só assustar os outros colegas. No episódio, os pais ficam bem tristes com essa situação, e eu imagino que deve ser algo muito complicado mesmo. A terceira história é de um garoto chamado Noah. O Noah tinha 3 anos quando a mãe dele, a Tranny, estava dirigindo o carro com ele e a irmã no banco de trás. Ele ficava olhando pra mãe no retrovisor e chamando o nome dela sem parar. Só que ela não estava dando muita atenção, ele estava fazendo aquilo como uma forma de brincadeira e ela estava focada no volante para eles chegarem em casa. Mas do nada, depois dele repetindo diversas vezes, "Mãe, mãe, mãe", ele simplesmente falou, "Droga, Rainy, me escuta." A Tranny freou o carro na hora. Ela ficou completamente em choque e começou a tremer. Ela sentiu um gelo no estômago ao ouvir aquele apelido. Ela não sabia o que fazer e olhou em choque para trás. A única coisa que ela pensou foi em ligar para a mãe dela. Ela ligou chorando e gritando para a mãe que ela não sabia o que tinha acabado de acontecer. Isso porque a última vez em que ela tinha ouvido alguém chamar ela de Rainy foi antes do irmão dela falecer. Ninguém mais chamava ela assim. Era um apelido que o irmão, o Craig, tinha dado pra ela, antes dele falecer em 93. Só que o Noah, o filho dela, tinha nascido em 98. Não tinha como ele saber desse nome. E ela ouviu aquilo perfeitamente. Quando Noah disse aquele apelido, a voz dele ficou diferente, mais fraca. Então agora ela tava no carro tremendo e chorando. E a outra filha dela perguntou pro Noah, "Por que você chamou a mamãe assim?" Ele simplesmente respondeu, "Porque ela é a Rainy." Depois, ele olhou pra própria mãe e disse, "Você sabe que é a Rainy." A Tranny voltou pra casa muito abalada depois daquele dia, mas ela achou que poderia ter sido alguma coincidência estranha. Quando Noah fez 4 anos, a Tranny e o marido foram levar as crianças pra comer em um restaurante. Do nada, o Noah ficou em pé na cadeira. E aí ele levantou os braços e disse, "Quando eu tava aqui antes, eu morri." E aí a Tranny perguntou, "Como assim? Aonde você tava? Aonde antes?" Daí ele falou, "Aqui, mãe, aqui." Daí ela perguntou, "Na Terra?" E ele disse, "Sim, na Terra." E aí ele pegou as
mãos da mãe e disse que estava dirigindo em uma estrada, mais ou menos assim, como se fosse em zigue-zague. Mas depois o porta-malas teria pegado fogo e ele morreu. A Trini se arrepiou de novo. Aquilo era muito estranho. Ela já se lembrou daquele outro incidente e também que o Craig, irmão dela, tinha falecido dessa mesma forma. O Craig tinha ido para uma feira estadual da escola junto com alguns amigos e eles iam para um show depois. Naquela noite de domingo, às 3h20 da manhã, a Mary, a avó do Craig, acordou. Ela olhou pela janela e viu que o carro dele ainda não estava lá, ou seja, ele não tinha chegado. Ela não conseguiu mais dormir e na manhã seguinte, por volta das 5 da manhã, ela recebeu a ligação do ex-marido. Ele ligou para informá-la que o Craig tinha sofrido um acidente de carro e infelizmente tinha falecido. O carro capotou e ele foi ejetado para fora e depois o carro pegou fogo. O bizarro é que mais tarde a Mary ficou sabendo que tanto ela quanto o ex-marido dela e a Trini todos acordaram naquele dia às 3h20 da manhã e eles estavam em locais diferentes. Então eles acreditam que aquele tenha sido o horário exato em que o Craig faleceu. Pela história, eles ficaram sabendo que o Craig tinha bebido, teve algum tipo de discussão porque ele queria pegar o carro, ele não aceitou ficar lá, ele disse que ele ia sair com o carro mesmo assim, e aí o acidente aconteceu. Ninguém tinha comentado sobre esse acidente com o Noah, afinal, ele era uma criança ainda. E aí a Trini começou a acreditar em reencarnação, como se o filho dela fosse o irmão que faleceu, mas a mãe dela não acreditava muito. Isso até que o Noah falasse algo pra ela que não teria como ele saber de outra forma. Ainda com 7 anos, um dia o Noah foi dormir na casa da avó da Mary. E aí, enquanto ela preparava ele pra dormir, ele disse: "Ai, vó, não esquece de pegar o meu sapinho." Nessa hora, ela paralisou. Ela perguntou: "O que você quer dizer com isso?" E aí ele respondeu: "Você sabe, vó, o meu sapinho de pelúcia que eu sempre dormia." Ela ficou muito desconfiada dessa história e ela falou: "Ah, que cor que ele era mesmo?" E aí ele respondeu: "Amarelo, vó, você sabe." Foi aí que a Mary começou a ter alguns flashbacks do Craig, que sempre dormia com aquele sapinho de pelúcia. Esse sapo tinha sido feito pela tia dele, que deu pra ele de presente quando ele tinha uns 5 anos de idade. Desde que ele ganhou o presente, ele nunca mais dormiu sem ele. E a Mary ainda tinha esse sapinho guardado, mas estava guardado em uma prateleira esquecida com as outras coisas do Craig. Fazia muito tempo que ela nem olhava lá. Então ela foi até o closet onde ficava essa bagunça e o sapinho estava na última prateleira, lá em cima. Ela pegou o brinquedo pra levar até o Noah e ele ficou muito emocionado, abraçou aquele sapo na hora e dormiu junto com ele. Aquilo trouxe muitas lembranças pra Mary, porque ela sabia que o Craig levava aquele urso pra todo lugar. Depois dessa história, a família do Noah encontrou um bom terapeuta pra ajudar com o que ele estava sentindo. Depois, com 16 anos, ele deu uma entrevista pra esse mesmo programa. Ele disse que ele acredita sim ser a reencarnação do tio dele. Ele também sente como se ele estivesse tendo uma segunda chance. Ele acredita que agora é a chance dele de fazer a coisa certa e continuar de onde o tio dele tinha parado. Eu não sei vocês, mas eu achei o Craig e o Noah muito parecidos, principalmente depois que ele cresceu. Eu não sei se vocês acreditam nessas histórias, mas principalmente nessa última, mesmo que seja uma suposição, mesmo que seja algo muito inacreditável pra quem é mais cético, alguma coisa boa veio disso. O Noah hoje é uma pessoa que não quer cometer os mesmos erros do tio e de certa forma dá um conforto tanto pra mãe quanto pra avó. Eu acho esses casos muito loucos, tem muita gente que tenta justificar essas histórias como, a criança leu em algum livro, ou os pais falaram alguma coisa e não querem contar, mas tem alguns detalhes que são muito específicos, então quero saber de vocês o que vocês acham, se vocês acreditam ou não, e até a próxima.